A fé é a base de toda crença. E com a aliança não foi diferente. É por isso que nós estamos recapitulando a lição da Escola Sabatina de número 12, a fé da aliança. Afinal de contas, por que ter fé na aliança? A nossa salvação, tanto lá no Antigo Testamento, da Aliança Mosaica, como na Nova Aliança, ela ocorre por meio da fé. Quando nós paramos para pensar, para meditar naquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, e imaginar que por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, houve separação entre Deus e o seu Filho amado. Quando nós paramos para pensar que a majestade do céu se entregou ali na cruz por você e por mim, quando a nossa mente se demorar refletindo sobre isso, será impossível que o nosso coração continue egoísta, que a nossa vida continue presa a este mundo. Se você parar para pensar no sacrifício de Cristo, na sua entrega total, e como Ele conclui o seu passo de salvação para mim e para você, Ele diz assim: Pai, por que me desamparastes? No final das suas últimas palavras, Ele diz assim: Tetelestai, está consumado. Isso foi uma entrega extraordinária. É Cristo se entregando para você, é Cristo se entregando para mim, é Cristo nos salvando. Agora o que você precisa? Você precisa ter fé. Agora, e o amor dele? Será que você tem atitude para responder esse amor? Martim Lutero já falava: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. A maneira que o homem se salva é através de um substituto. Cristo é julgado em nosso lugar. Ele satisfaz a lei em nosso lugar. E em gratidão a Ele, nós aceitamos que Ele controle nossa vida. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós não somos salvos por nossas boas obras. Nós somos salvos pelas perfeitas obras de Cristo. E a lição trabalhou muito bem o tema da substituição, o tema do resgate. Para que você fosse livre hoje, seja livre hoje, Cristo ficou preso. Para que você esteja vivo, Cristo foi morto. Para que nós fôssemos justos, Ele tornou-se pecador. A salvação, a justificação é uma substituição. Por isso Cristo disse: quem não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Portanto, nesse momento, o mais importante é nós crermos e acreditarmos, termos fé nesse sacrifício. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Está escrito em Gênesis capítulo 15, verso 6. Esse texto ele é tão importante que o apóstolo Paulo vai usá-lo lá em Romanos, também no livro de Gálatas. Tiago também vai fazer a mesma coisa. Quando a Bíblia diz assim, que Abraão creu, isso significa uma completa entrega a Deus e também uma confiança plena às promessas de Deus e ao poder de Deus. E veja que o texto diz que Abraão creu isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, Abraão foi declarado justo não porque ele já era justo, mas porque ele precisava da justiça. De fato, justiça não é o que Deus pede de nós necessariamente, mas aquilo que Ele oferece. E por isso Ellen White, ela chega a dizer que justificação é o ato de Deus lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si. Falando ainda sobre a fé de Abraão, a lição ela vem mostrando que Abraão ele foi considerado justo. Ele foi feito justo, a justiça de Deus foi imputada sobre ele. Isso quer dizer que Abraão não era, mas foi tornado. Deixa eu tentar ser mais claro para você. Eu sou pecador, mas pela graça de Cristo eu fui salvo. E eu creio pela fé de que eu agora sou transformado e fui salvo. Veja, estava perdido, agora estou salvo. Eu não estava salvo, eu estava perdido. Quem é que faz isso? É Cristo. Mas agora vem um outro ponto. Abraão viveu como salvo. Mesmo ainda nesse mundo de pecado, ele viveu como salvo. Ele caminhou pela fé. Ele agiu como se já estivesse vivendo na presença de Deus. O que nós fazemos da nossa salvação, do aspecto de nossa salvação, é importante. O que você está fazendo com a salvação que recebeu? Você está vivendo como salvo ou está vivendo na imaginação, no mundo da fantasia? Diante de um Deus tão amoroso, de um Deus que se dedica, nós podemos descansar nas promessas de Deus. Não é nós que fazemos promessas a Deus. É Deus que faz promessas a nós. O cristão, ele crê nas promessas que Deus faz e não tenta manipular Deus com promessas. Tem um hino no inário que diz assim: buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos cantaram. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus veio atrás de você.
Não é você que procura a Deus. Não foi você que foi atrás de Deus, mas Jesus que foi atrás de você. Deus que foi atrás de você com seu Santo Espírito e desceu das profundezas do abismo para ir atrás de você. O Espírito Santo vai até onde você não imagina. Nós podemos descansar no amor de Deus. E quando eu descubro isso, esse amor maravilhoso, eu sou grato a Ele e eu vou obedecê-lo, porque Ele agora é o dono da minha vida. Ele mais tem uma frase que o pastor Adenilton fala, o professor nosso falava sempre, ele dizia assim, que se o céu fosse uma conta bancária, nós poderíamos dizer que Deus esvaziou a conta bancária do céu para comprar toda a humanidade. E se você pedisse 1 centavo a mais do céu, Ele não teria para dar, porque Deus gastou tudo que tinha pela humanidade. E assim finalizamos mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Falamos sobre sacerdócio, falamos sobre santuário, falamos sobre sacrifício, falamos sobre sangue e concluímos falando sobre o substituto. A grande substituição, aonde a única maneira que nos é dada para o pecador alcançar a justiça é pela substituição, ou seja, é pela fé. Pela fé, ele, o pecador, pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa e justifica a pessoa arrependida e crente. Trata como se fosse justa e a ama, tal qual ama seu Filho. É assim que a fé é imputada como justiça. Que Deus te abençoe e que você seja um crente, um justo em Cristo Jesus.